Olá, minha querida amiga Mulher que Vence, seja muito bem-vinda ao nosso programa, aqui trazendo para você um tema muito especial no programa de hoje, falando sobre o tempo de sofrer, que ele acabou. Nós temos que crer que não tem mais tempo para ele, para o sofrimento. Hoje no programa você fica com a mensagem na íntegra da pastora Regiane, que nós tivemos lá em Itaquera, aqui em São Paulo. Falei para você sobre isso no programa passado, falando que hoje a gente teria o desfecho, ela falando de 5 mulheres super importantes aí da Bíblia Sagrada, as filhas de Zelofeade, e cada uma com um significado especial. Então você fica com essa mensagem no programa de hoje, também na dica do dia. Você vai ficar aqui também com a nossa querida psicóloga Sandra Machado, onde ela nos traz dicas de como lidar com a perda. E dica importante para você saber lidar com essas emoções, tá bom? Mulher de Deus vem falar sobre isso no finalzinho do programa de hoje. Vamos então, já sem demora, chamar aqui a primeira parte da pregação com a pastora Regiane lá em Itaquera. Nós que somos pais, nós temos que prestar atenção. Às vezes os filhos sofrem por quê? Uma decisão errada que você tomou, algo que você falou, uma palavra que você lançou. A palavra de Deus diz que filho, ele é o quê? Ele é o quê? Herança do... É bênção. É bênção ou não bênção? Ou será que herança é maldição? É ou não? Porque se você tiver uma herança e não quiser, pode dar para mim. Herança é bênção. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós fomos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Mas muitas vezes você está amaldiçoando a sua própria vida. Você fala, pastor, eu acho que ser feliz não é para mim. Eu acho que se realizar, eu nunca vou conseguir. Talvez você já estudou, já se formou, e você fala, até agora não aconteceu nada. A nossa confiança tem que estar em quem? Pastor, no local onde eu trabalho é luta. Mas eu aprendi que sem luta não há o quê? Não há o quê? Eu não gosto de calmaria não. Porque quando as coisas estão calmas, eu começo a ficar preocupada. Está calmo demais. O inimigo não está nem se preocupando. Eu devo estar fazendo alguma coisa o quê? Errado. Meu Deus, está calmo demais. Sem luta, nunca nós vamos ter o quê? Vitória. É necessário lutar para vencermos. Sim ou não? Jesus, ele lutou. Sim ou não? Mas ele falou, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Você tem um significado para Deus. Ele diz, confia em mim. Não é no homem, mas é em quem? Porque muitas vezes nós precisamos de um conselho dos pais. Sim ou não? Para nós andarmos na direção certa. Você precisa da direção do Pai para você voltar para os caminhos. Talvez você desviou algum momento da tua vida. Você teve uma fraqueza e caiu. E você fala, pastor, eu não tenho força para voltar. Mas não se esqueça que Ele é quem? É o teu. E Ele está dizendo, confia em mim. Confia nele. E aí, amados, a segunda filha, como se chamava a segunda filha? Lê aí para a pastora. Noa, que significa trabalho. O Senhor trabalha por nós. Sim ou não? Eu falo na minha igreja, trabalha para Deus que Ele trabalha para você. Você passa muito tempo trabalhando para você mesmo. E você esquece de trabalhar para Deus. O que é trabalhar para Deus, pastor? É ouvir a palavra e praticá-la. O que é trabalhar para Deus? É temer ao Senhor. Não é ter medo, não. É ter respeito. Porque ter medo, não. Você tem que ter respeito. Amém? Obedecer ao Senhor. Irmãos, Ele trabalha por nós. O Senhor diz que Ele trabalha por nós de dia e de noite. Muitas vezes você fala, pastora, eu estou cansada. Não tenho tempo, eu estou esgotada, acho que eu não vou mais fazer a obra, eu acho que não é para mim não. É para você sim.
Ele diz, diga ao fraco que eu sou o quê? Fala para ele, Deus, renova minhas forças. Você não veio nesse mundo para ficar, irmãos, com a cara para cima. Você veio nesse mundo para trabalhar. Amém? Porque quando ele voltar para nos levar, nós vamos ter tempo o suficiente para descansarmos. Aqui você tem que trabalhar. Você tem que ser guerreiro. Você tem que ser linha de frente. Sabe o que é linha de frente? Eu vou e vou vencer. Eu vou e vou conseguir. Para aquelas 5 irmãs falar com Moisés não era fácil, não. Ou você acha que era fácil para elas chegar até Moisés? Porque as mulheres não podiam chegar. Mas elas confiaram, irmãos. Elas tinham propósito. Quando você tem propósito com Deus, você não teme o mal. Mas você crê que Deus vai trabalhar em seu favor. Você quer que Ele trabalhe sim ou não? E aí a palavra do Senhor diz que o nome da terceira, qual que era o nome da terceira? Ogra. O que significa ogra? Equilíbrio. Temos que ter o quê? Amém? Equilíbrio para quê, pastora? A pessoa, quando ela não tem equilíbrio, o que acontece com ela? Ela cai. Cai ou não cai? Cai sim, é isso aí, pastora. Olha, deixa eu convidar você para acessar o meu YouTube oficial, Pastora Thaís Benevente. Por quê, pastora? Eu tenho feito um propósito que nós demos início no dia 7, e olha, foi muito especial esse propósito, e vamos seguindo em 42 dias no clamor pelos filhos. Você tem filhos? Você tem netos, sobrinhos? Então, se você precisa interceder por eles mais do que nunca, pastor, eu preciso. As crianças, os jovens e até adultos estão precisando de salvação, da orientação de Deus. Então, você esteja comigo nesse clamor pelos filhos, 42 dias clamando. E olha, você pode trazer a peça de roupa, você coloca ali, une a sua fé comigo sobre a peça de roupa, sobre a foto do filho, da filha, do neto, da sobrinha, e Deus vai operar. 42 dias de clamor pelos filhos, às 11h30 da noite. Pastor, eu quero estar com a senhora ao vivo todos os dias às 11h30 da noite, mas tem que ir lá no canal no YouTube, se inscrever e vai receber essa grande bênção, eu tenho certeza. A sua resposta virá, seu filho é herança do Senhor e ele pertence ao Senhor Jesus, tá bom? E glória a Deus. Vamos continuando aqui agora, segunda parte da mensagem que nós tivemos lá em Itaquera, pastora Regiane. O que nós temos que ter então? Primeira coisa, o que você tem que ter? Confiança. Segunda coisa, trabalhar. Terceira coisa, ter equilíbrio. Amém? Amém ou não amém? Sem equilíbrio, a gente cai. Cai ou não cai? E aí, as 3 tinham isso. A próxima, lê aí para mim a próxima. É o quê? Confiança. A Milka tinha confiança, mas não só confiança, mas ela tinha também autoridade. Diga aí para sua irmã, autoridade. Você tem autoridade para mandar o mal? Tem ou não tem? Sim ou não? Eu comecei o estudo lá na minha igreja do livro Como Tomar Posse da Bênção. Quem conhece esse livro? Bastante gente, graças a Deus, né? E aí eu achei que eu ia terminar esse livro em 1 mês. Já estamos indo para 3 meses. Todo domingo eu faço estudo com a igreja. Pergunta por que eu comecei a fazer esse estudo? Pode perguntar. Gostei. Porque eu fiquei gripada. Minha filha ficou gripada, minha mãe ficou gripada. E aí começou um processo de gastar. E eu nunca fico gripado. Muito, mas muito difícil. E Deus me fez lembrar do testemunho do missionário que ele conta nesse livro, que ele ficou 2 anos e meio gripado. Só que eu não lembrava qual era o livro, porque eu já tinha lido tanto livro, que eu já nem sabia onde estava esse testemunho. Mas Deus me fez lembrar. Eu falei, mas o missionário ficou curado. E ele explicou lá que era só ele fazer o quê? Ter confiança. Confiança em quem? E tomar posse?
Pergunta se eu fiquei curada. Nunca mais. Mas por que a gente demora tanto para tomar uma posição? Primeiro a gente gasta, a gente vai ao médico e depois nós vamos até o Pai. Primeiro nós deveríamos ir até onde? Até o Pai. Amém? E lá diz a fé mental e a fé espiritual. Às vezes a sua fé está aqui, ó. Por quê? Você não está confiando. O Senhor diz, aquele que confia no Senhor é como os montes de Sião que não, mas permanece para sempre. Amém? Então, obra era o quê? O equilíbrio. Vamos para o próximo. Qual que é o nome da próxima? Milca, nós falamos, né? Confiança e autoridade. E a próxima é o quê? Tirsa, prazer. Fala para o seu irmão, Deus tem prazer em você. Deus tem prazer em nós. Ele encontra prazer na nossa vida. Diga graças a Deus. Deus, ele tem prazer na sua vida. Amém? Ou seja, aquelas 5 mulheres, elas tinham o quê, irmãos? Virtudes. Sim ou não? Aquelas mulheres, elas tinham a palavra de Deus. E o que elas fizeram? Elas se uniram. Como é que nós vamos chegar até Moisés? E eu pergunto para vocês, vocês acham que chegar até Moisés era fácil? Sim ou não? Não, né? Por que não? Porque primeiro elas tinham que passar por 70 anciões. É pouco? É para desistir ou não? Porque imagine você olhar para 70 pessoas, você tem que passar por todos até chegar até Moisés. E aí, pastora, se não desse certo, o que elas tinham que fazer? Elas tinham que falar com os sacerdotes. É muita coisa, né não? Parece que para chegar no presidente da república... Vamos supor, você chega na igreja, você quer falar com o pastor, mas aí você passa para o obreiro passa para o auxiliar passa para quem? Aí chega uma hora que você fala, não, deixa para lá que eu vou embora. Está demorando muito, ou não é? Aí o obreiro fala, peraí, eu já falei com o auxiliar fala, peraí que eu vou falar com o pastor. Um exemplo mais claro. É verdade, hein, pastora? Mas você sabe que pessoal que me conhece, olha, sabe, eu tô sempre acessível aí, viu? Pessoal que me procura, consegue falar comigo tranquilamente, viu? Glória a Deus por isso. Vamos lá, deixa eu lembrar você que nós estamos também nas redes sociais, inclusive você pode me achar ali pelo meu Instagram pessoal, você sempre fala comigo ali, pessoal. Também no Facebook e tem também as redes sociais oficiais das Mulheres que Vencem, onde você fica com a equipe das pastoras, das ministras que tem ajudado você, tá aí passando as redes sociais aí na sua tela. Glória a Deus, que Deus abençoe todas que têm nos ajudado. Bom, agora eu quero trazer para você a terceira parte dessa mensagem, antes da gente entrar aqui no momento da palavra, que hoje está muito especial. Vamos lá, Itaquera, pastora Regiane. Números 27, 2. E puseram-se diante de quem, irmãos? Agora eu pergunto para você, como aquelas meninas conseguiram chegar até Moisés? Como? Só Deus é que sabe, ou não é? Você desistiu de lutar por quê? Por que você desistiu da tua vida? Por que você desistiu da tua vida financeira? Por que você desistiu do teu filho? Por que você ouviu o diagnóstico médico? Por que você desistiu do teu casamento? Por quê? Por que você desistiu desse emprego que Deus te deu? Ah, pastora, mas é difícil, eu sou perseguida. Mas você tem um pai. Fala para o seu irmão, você tem um pai que vai cuidar de você aonde você estiver. Você tem um pai que vai com você aonde quer que você vá. O seu pai físico, ele não pode estar com você em todos os lugares, mas o nosso Pai Celestial, ele pode estar conosco aonde quer que você esteja. Ou seja, não há nada impossível que ele não possa nos ajudar.
curar essa ferida, perdoar quem te magoou. Ah, pastora, mas aí está querendo demais. Você quer herdar ou não quer? Sim ou não? Aquelas 5 filhas, elas tinham tudo para desistir de pronto. Elas tinham tudo para desistir. Porque como é que eu vou chegar até Moisés? O meu pai andou 40 anos, porque ele murmurou. Nós perdemos a bênção. É justo? É ou não? É a mesma coisa do teu pai ter uma empresa, o teu pai ter uma casa, e ele perder tudo. E você fala, poxa, não sobrou nada para mim? Não é justo, não é? E aquelas filhas, elas foram reivindicar. O que elas foram reivindicar? O direito. Você veio aqui hoje para quê? Fala para a pastora. Você veio aqui por alguma razão. Sim ou não? Eu creio que você veio aqui para reivindicar algo de Deus. É ou não é? Vamos ler aqui o 3. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve, porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dar-nos possessão entre os irmãos de nosso. E Moisés se levantou a sua causa perante quem, irmãos? Perante quem? Perante o Senhor. Amém? Elas conseguiram chegar até Moisés, sim ou não? E será que elas conseguiram mudar a lei? O que vocês acham? Será que elas conseguiram receber a herança do pai? Porque o homem dizia que não. É impossível. Não tem como. Não deixou filhos. Portanto, não deixou herdeiros. E ela falou para Moisés, dai-nos a possessão do nosso. Amém? Temos que lutar? Sim ou não? Você quer uma bênção? Quer ou não? Então você tem que fazer o quê? Ficar deitado no teu quarto? Ficar chorando? Ficar murmurando? Pelo amor de Deus, não murmura não. De jeito nenhum. Murmura não. Se você não está entendendo, fique em silêncio. Não é a melhor coisa a fazer? É ou não é? Eu, quando não estou entendendo o agir de Deus, eu fico quieta. Você tem que aprender a ficar calado. É dica de ouro mesmo, hein? A gente tem que aprender a se calar na hora certa e também a se posicionar e falar na hora certa. É exatamente essa mensagem que eu trago agora no Momento da Palavra. No Momento da Palavra hoje, eu quero trazer para você um versículo que me fez lembrar da importância da palavra certa na hora certa. E é tão importante para ela nos fazer cessar o choro, né? E aqui diz na Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios 25, versículo de número 11, diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido do ouvinte. A gente tem que lembrar que situações que enfrentamos, vêm mesmo, né? Situações que nós vivemos, as situações que não escolhemos viver, como a perda de alguém, de um trabalho, de um ente querido, de uma pessoa, enfim. A situação que fez você se sentir mal em algum momento de luto, em algum momento de dor, por algo que se perdeu ou por algo que até mesmo não aconteceu. E também foi gerado dentro de você uma grande frustração, que é praticamente parecido com a perda, porque na verdade a frustração nada mais é do que perder aquilo que se esperava. Ou seja, você esperava que algo acontecesse, mas aquilo não aconteceu. Então você perdeu a esperança daquilo acontecer.
E a Bíblia diz que, como maçãs de ouro em salvas de prata, tem algumas traduções na linguagem de hoje, que diz que é como se escrever por cima da prata com caneta de ouro, ou seja, substituir aquilo parcialmente valioso por algo muito valioso, né? E assim tem o poder da palavra, assim é a palavra dita no tempo certo. E com essa mensagem eu quero fazer você lembrar como é importante você estar cheio de Deus e também é importante ouvir alguém que está cheio de Deus. Talvez você é a pessoa que está com dor. Então, quando você vai até alguém de Deus, a igreja, os cultos, e o pastor diz a palavra certa na hora certa, aquilo serve de consolo para você. E o sábio repreensor, no versículo seguinte, é como se trouxesse pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino para o ouvido do ouvinte. Isso é o que traz valor para nós. É como se fosse verdadeiramente um refrigério. Que nós podemos também ser essas pessoas para com os outros, trazendo sempre a palavra certa na hora certa. Eu sempre digo isso nas minhas orações particulares, nas minhas orações pessoais. Senhor, me ajuda a trazer a palavra certa na hora certa, no momento oportuno. Como a Bíblia diz, maçãs de ouro em salvas de prata. Que essa mensagem tenha falado ao seu coração e que você possa estar sempre recebendo esse ouro fino através do pregador, da mensagem. Por isso eu reforço e digo para você, não deixe de estar na igreja. Por que é importante a igreja? Porque ela traz as maçãs de ouro, as correntes de ouro fino, através da boca do pregador, trazendo a palavra certa, na hora do seu sofrimento. Essa era a mensagem, que Deus abençoe você e a gente vai continuando aqui no programa. Aleluia, que Deus tenha falado ao seu coração, em nome de Jesus. Quarta parte agora da mensagem, trazendo a nossa amiga pastora Regiane, falando dessas 5 mulheres de Deus, trazendo agora essa grande mensagem para nós. Ser perseverante, obediente, alegre, amém? Você não vai conseguir nada na tua vida resmungando, chorando. Chorar é bom para limpar os olhos. A lágrima lacrimal, é por isso que a gente chora. Porque precisa lubrificar os olhos, sim ou não? Porque senão resseca. Deus, Ele tem alegria para trazer para o teu coração. Diga graças a Deus. O tempo de chorar acabou, irmãos. O tempo de escassez na tua vida acabou. Você vai falar para Deus, Senhor, o meu filho é a herança do Senhor. Amém? Talvez você é jovem. Você não tem que casar com... Pastor, eu amo. Irmãos, Deus, Ele tem bênção para a sua vida. Deus, Ele quer que você tenha um futuro brilhante. Não um futuro, irmãos, de sofrimento, de lágrimas, de você olhar para trás e falar, o que eu fiz da minha vida? Quando Deus falar com você, obedeça. Não importa o que você queira, importa o que Ele quer. O que o Senhor Jesus falou para o Pai lá no Getsêmani? Senhor, Pai, passa de mim esse, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Você está pronta para fazer a vontade do Pai? Sim ou não? Porque se você estiver pronta, você vai sair com a parte da tua herança aqui hoje. Você vai sair daqui hoje com a tua bênção. Porque Ele não é só Deus de promessa, não. Ele é um Deus de promessa que cumpre as promessas dEle na nossa vida. Aquelas 5 filhas chegaram até o Pai. Não o Pai terreno, mas o Pai espiritual. Amém? E Deus falou, dê o que é delas por direito. Amém, irmãos? Deus, Ele quer dar para você o que é direito seu. Deus, Ele quer mostrar para você que Ele ainda é Senhor na tua vida. Amém? Eu quero orar por você. E quando eu orar, eu quero que realmente o Espírito Santo de Deus toque na tua vida.
Por isso que eu cantei esse louvor quebrantado do coração antes da palavra. Eu queria que você preparasse o teu coração para receber as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então nunca diga para Deus: Senhor, não dá, eu não vou conseguir. Se você estudou, você tem que acreditar que Deus é contigo. Se você tem um ministério, você tem que acreditar que Deus vai te honrar. Se você tem uma família, você tem que acreditar que a tua família é uma bênção do Senhor. E o teu filho é uma herança. Amém? Amém ou não amém? Deus pode todas as coisas. Pode ou não pode? Pode. Fala: Deus, essa herança já é minha. Fala: Deus, eu entendi que ninguém pode roubar o que é meu. Nem a morte, nem o pecado dos meus pais podem roubar o que é meu. Porque o que é meu. Amém? O que Deus tem para você é seu. Não importa o que você passou, o que você perdeu. Não importa se você foi humilhado, se você perdeu tudo. Levante, porque Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. Não importa se o teu pai te abandonou, porque o teu pai jamais te abandonará. Amém? Não importa o tamanho da ferida, mas o que importa é que Ele quer te curar. Amém? Ele quer te dar a parte da herança que é tua, e é só tua. Amém? E eu falava para Deus: Deus, que palavra é essa que o Senhor quer que eu pregue no culto das mulheres? A gente quer escolher. A gente quer escolher, né? É ou não é? É. Você está pensando que é só a pastora, você também. Porque Deus fala para você: perdoa lá. Você fala: mas Deus, eu sou vítima. É. Tem um monte de vítima aí da sociedade. Tem ou não tem? Então para de ser vítima. Perseverança é a chave, né? Agora você fica com o desfecho final, onde a pastora Regiane compartilha, inclusive, um pouquinho do testemunho dela, e você talvez vá se identificar com essa história. Vamos ver. Começa a tomar posse daquilo que Deus, Ele tem para a tua vida. Amém? Amém ou não amém? E eu falo para vocês que não foi fácil. E Ele fala para nós: mas quem disse que ia ser fácil? Deus falou para você que ia ser fácil? Falou ou não? Falou ou não? E por que você está aí falando: Deus, por que comigo? Ele está falando: levanta. Levanta que eu vou te mostrar o caminho que você tem que percorrer. Levanta, porque eu vou ser a tua direção. Eu vou direcionar você para a vitória. Eu vou direcionar você para possuir aquilo que eu preparei. Deus preparou aquela terra que emanava leite e mel para os filhos dele. E os filhos dele rejeitaram, porque eles murmuraram, reclamaram. E olharam para o gigante. E esqueceram de olhar para o tamanho do Deus que ele servia. Aquele Deus que tira a água da rocha, que abre o mar. Aquele Deus que coloca proteção de noite e de dia. Aquele Deus que supriu todas as necessidades. Aquele Deus que não desamparou nem de noite e nem de dia. Amém? Não deixa o inimigo roubar a tua herança. Não deixa o inimigo roubar a tua alegria. Não deixa o inimigo roubar a tua bênção. Amém? Eu falo para Deus todos os dias: Senhor, o que é meu. E eu não abro mão. O Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ele cumpre ou não cumpre? Sim ou não? Pastor, os médicos falaram que não tem jeito. Quem é os médicos, irmãos? Quem é o médico? Pastor, o advogado falou que a causa está perdida. Mas quem é o advogado, irmãos? Mediante o nosso Deus. Quem é? Quem é que está falando? Que voz que você está ouvindo? É aquela voz lá dos 10 que murmuraram? Sim. Ou é a voz dos 2 que falaram: subamos animosamente e possuamos a terra que é nossa, porque Deus prometeu. O povo ouviu a voz, e quando a gente fica ouvindo as vozes, com certeza a gente não vamos chegar a lugar nenhum. Vai ou não?
pais morreram. É o fim ou não? É o fim ou não? Só se você quiser que seja o fim. Amém, irmãos? Quem é o médico? Se você tem um médico dos médicos, Senhor dos senhores. O médico falou que eu não ia ter filho. E eu nem liguei para aquilo que ele havia falado, porque eu tinha uma promessa. E o nome dela era Rebeca. E eu falei, mas quem é esse médico? 6 meses eu estava grávida. Sabe por quê? Porque eu não duvidei no meu. Eu falei, mas Deus falou lá, 16 anos havia se passado, que Deus havia me dado uma promessa. Não foi 10 dias, não, foram 16 anos. E o médico falou, não, tem o útero policisto. Você está com o útero inflamado. E foi falando. E fora que eu tinha 39 anos. Tá velho já, né? Capaz da Sara. Aí já juntou tudo. Eu falei, mas quem é o tempo? Quem é o médico? Se eu tenho uma promessa? Eu falei, não. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu não vou nem duvidar no coração. E eu não falei para ninguém, da minha casa nem da minha família. Porque a promessa tinha sido para quem? É a terra. A terra é boa. Mas passaram 16 anos e você ouve isso. E aí? Você fica com a voz de Deus ou a voz do homem? Não vai dar. Eu falei, vai dar sim. E toda vez que eu ia ao médico, ele perguntava para mim, você fez tratamento? Não, eu tenho a promessa. Não, mas você fez alguma coisa. O outro médico perguntou, você fez inseminação in vitro? Meu Deus, que povo chato. Falei, não, eu tenho um Deus poderoso. E eles não acreditavam. Amém? Você tem que crer no teu coração sem duvidar. Amém? A única coisa que eu falei para Deus, no mesmo lugar que Deus me deu a promessa no altar, eu subi no altar e orei. E falei, Deus, eu tenho a promessa e eu não abro mão. Quando você tem a promessa, você não pode abrir mão da promessa que Deus te deu. Não, pastora, de jeito nenhum. Que Deus abençoe a nossa querida amiga pastora Regiane e esse povo bonito aí de Itaquera, onde eu já estive presente, ministrando a palavra de Deus para essas mulheres abençoadas. Em breve estaremos juntas novamente. Minhas amigas, hoje na Dica do Dia a gente traz a nossa querida amiga, Mulher que Vence também, psicóloga Sandra Machado. E ela traz para você uma dica especial para você saber lidar com os sentimentos na hora da perda, na hora do luto. Vamos ver essa mensagem. Olá, mulheres que vencem, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre saúde mental. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema que eu sei que realmente não é algo muito agradável, né? Mas vamos falar sobre luto. Estamos vivendo tempos difíceis e muitas pessoas estão passando esse processo. Porém, o que eu quero vir trazer para você hoje é que o luto, ele é um processo normal. É normal que, diante da perda, seja de uma pessoa, um familiar, um amigo, qualquer que seja a pessoa, ou mesmo até a perda de um emprego, a perda de um objetivo, algo na vida da pessoa, algumas pessoas podem entrar num processo de luto. Isso faz parte, né, da nossa vida como ser humano. E existem algumas fases que são importantes serem vivenciadas nesse processo de luto. Nós sabemos que, diante da parte espiritual, nós temos a nossa fé, você tem a sua fé, e isso é o que traz consolo ao coração. Porém, na nossa parte emocional, o nosso cérebro, geralmente, ele precisa de respostas para que a gente possa compreender melhor aquela situação. E muitas vezes nós não encontramos respostas para essa situação.
né? A perda de um emprego, a perda de um familiar, muitas vezes tão jovem, e isso causa dores profundas. Mas o que eu quero dizer para você é que existe sim um processo de luto. Existe sim um processo que precisa ser vivido, não pode ser negado. É muito importante que as emoções diante de um processo da perda de alguém ou da perda de qualquer que seja aquilo que a pessoa tinha, é muito importante que ela permita que os sentimentos dela sejam vividos. Porque se esses sentimentos não forem vividos, eles forem reprimidos, em algum momento eles vão querer aparecer de alguma forma, eles vão precisar aparecer de alguma forma, e isso em algum momento vai trazer transtorno, problema para a vida da pessoa. Então, diante de um processo de perda, de dor, permita-se viver as emoções plenamente, porque esse processo vai passar, é um dia de cada vez. O tempo, né, ele geralmente ele se encarrega de ir amenizando a dor, amenizando o sofrimento, mas é muito importante que nesse momento a pessoa se permita viver. É muito importante também que a pessoa nunca tenha apenas algo, uma situação na vida dela que ela coloque toda a expectativa, né? Vamos supor que a pessoa ela coloque todo o pensamento dela, todo o objetivo, o propósito de vida dela em apenas em determinada situação ou em determinada pessoa. Porque se ela perde aquilo, ela fica sem rumo, ela fica sem direção na vida. É muito importante que a gente aprenda a distribuir os nossos sentimentos, distribuir as nossas emoções, toda a nossa vida em diversas situações, em diversas pessoas. Não ter apenas uma situação só para viver. Então, é importante que busque um sentido de vida, que tenha um propósito de vida. Um sentido de vida, ele traz sentido até para a morte. Diante da morte, geralmente ela traz um certo sentido para a vida, mas desde que a pessoa ela consiga experienciar isso, se permitir viver essas situações. Existem alguns processos diante do luto que são processos normais. Sentir raiva, sentir um sentimento de desamparo, sentir aquela sensação de depressão. E existe todo esse processo até chegar ao ponto em que a pessoa ela aceita aquela perda, né, como parte da vida. E aí, esse processo de luto, ele está sendo elaborado, ele está sendo realizado de uma forma satisfatória. O que não é possível é reprimir esses sentimentos. Se dói, permita viver a dor, permita viver o sofrimento, as lágrimas. É necessário para a nossa parte emocional. É claro que o consolo, ele está relacionado com a parte espiritual, mas na parte emocional é muito importante vivenciar as emoções, tá bom? Então, a dica de hoje é: viva plenamente as suas emoções e saiba que esta fase difícil vai passar e o consolo do Espírito Santo, ele age no Espírito e também reflete nas nossas emoções. Até lá! É isso, minhas queridas amigas. Olha, o programa de hoje está chegando ao fim, mas sábado que vem eu te espero aqui em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço. Não esquece de seguir a pastora lá no YouTube e ficar com a gente no clamor pelos filhos. Beijo, abraço, tchau.